Olá, este é o trabalho de LBBC da turma 1EA do grupo 12A, composto por Ana Tereza Escavarda, Maria Eduarda e Pedro Eduardo. Então, vamos começar pela divisão anatômica do cerebelo, começando pelo vermes, hemisfério cerebelar direito e hemisfério cerebelar esquerdo. Neste vídeo, vemos a anatomia do cerebelo. Aqui vemos o vermes, aqui bem no centro. Logo aqui na direita, o hemisfério cerebelar direito. E aqui na esquerda, obviamente, o hemisfério cerebelar esquerdo. E aqui, seguindo o meu cursor, podemos ver a incisura cerebelar anterior, bem aqui em cima. Podemos também ver o lóbulo central do verme superior, descendo aqui o cúmen do verme superior, um pouco mais aqui embaixo, o declive do verme superior e logo aqui embaixo, incisura cerebelar posterior. E claro, lembrando que nós estamos vendo aqui o lobo rostral anterior e o lobo caudal posterior. Beleza? E agora, vamos para a divisão ontogenética. A divisão ontogenética é baseada no desenvolvimento do homem. Nesta divisão, consideramos o cerebelo dividido em 3 partes: o lobo anterior, o lobo posterior e o lobo flóculo nodular. É só seguir o meu cursor que eu vou mostrar cada um deles. Logo aqui em cima, temos o lobo anterior. Seguindo o cursor, aqui embaixo temos o lobo posterior. E girando esta criança, podemos ver bem aqui, bem escondido, o lobo flóculo nodular. E agora vamos falar sobre a divisão filogenética. Esta divisão se baseia no desenvolvimento do cerebelo, considerando desde os seres mais simples até os seres mais complexos. Para localizar as síndromes cerebelares, deveremos conhecer esta divisão, que está baseada na filogenese do órgão, que é dividida em 3 fases. Em primeiro lugar, temos o cerebelo vestibular. A primeira fase de evolução aparece juntamente com os seres bem primitivos, os ciclóstomos. Estes animais têm a necessidade de se manter em equilíbrio no meio líquido, por serem desprovidos de membros e fazerem movimentos ondulatórios, como ondas, bem simples. O equilíbrio é conseguido, pois o cerebelo consegue coordenar a atividade muscular dos ciclóstomos, através de impulsos recebidos dos canais semicirculares que se encontram na parte vestibular da orelha interna e dão informações sobre a posição do animal. Em segundo lugar, temos o cerebelo espinhal, pois é assim chamado porque mantém conexões com a medula espinhal. Ora só! Os animais surgidos desta fase são os peixes, que, por apresentarem membros como nadadeiras, fazem movimentos mais elaborados do que os ciclóstomos, ditos anteriormente. O cerebelo já é capaz de controlar o tônus muscular e manter uma postura adequada. E em terceira e última fase temos o cerebelo cortical, que corresponde ao surgimento dos mamíferos. Esta parte do cerebelo mantém conexões com o córtex cerebral, com o objetivo de manter o controle dos movimentos finos. Nesta fase se desenvolveu a capacidade de usar os membros para movimentos delicados e assimétricos. E aqui encerro a anatomia e deixo o mastro com a Ana, que vai falar sobre a função para vocês. O cerebelo tem a função fundamentalmente motora e cognitiva, em que controla movimentos voluntários do corpo, ajuda os impulsos provenientes do cérebro e, a partir dessas informações, controla a postura e o tônus muscular através da comunicação com a medula,
estabelece o equilíbrio através da comunicação com o sistema vestibular, a aprendizagem motora através da comunicação com o córtex, além das funções cognitivas do cerebelo, memória operacional, linguagem e atenção. Ele também recebe informações sobre a posição de articulações, comprimentos dos músculos, estímulos auditivos e visuais. A maioria das pesquisas do cerebelo são feitas em cima de estudos sobre danos no cerebelo, onde percebem que, através de danos no cerebelo, afeta o controle muscular e o refinamento dos movimentos, enquanto poucos desses estudos mostram dados que apontam que funções em áreas mais avançadas da cognição, como linguagem e sentimentos, são afetadas. O hemisfério cerebelar direito controla o lado esquerdo do corpo, enquanto o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo. Já o verme está associado à postura corporal e à locomoção. O lobo flocular nodular, ou vestíbulo cerebelo, está relacionado com o equilíbrio. O lobo anterior espinocerebelo está relacionado a funções relacionadas ao tônus muscular e à propriocepção, enquanto o lobo posterior, ou cérebro-cerebelo, as coordenações dos movimentos. E agora, vamos deixar com a Duda que vai falar para vocês sobre as disfunções cerebelares. Bom dia, e agora iremos falar sobre as disfunções cerebelares. É de extrema relevância conhecer as divisões do cerebelo para entender como algumas disfunções se manifestam fisicamente no indivíduo, sendo as principais delas a incoordenação dos movimentos, a diminuição do tônus da musculatura esquelética e a perda de equilíbrio. Normalmente, destaca-se a ataxia, que é a incoordenação motora. Ela se trata de empecilhos na velocidade, na força e distância do movimento. Ela pode ser dividida em diferentes tipos de acordo com a forma com que se apresenta, como, por exemplo, a marcha atáxica, disdiadonexia e dismetria. E essas são as três que iremos explicar melhor agora. A marcha atáxica se apresenta como um padrão anormal de andar ou caminhar, com alargamento da base de sustentação. A ataxia pode ser descrita pelo paciente ou seus familiares de diferentes formas, como fraquezas, tonturas, acidentes vasculares cerebrais ou quedas. Já a dismetria é observada a partir de movimentos executados de forma defeituosa. Assim, no momento que o indivíduo com a síndrome visa atingir o alvo, a pessoa não consegue atingi-lo. A dismetria pode ser dividida entre hipermetria, que vai além do alvo, ou hipometria, que fica antes do alvo. Também há a incoordenação de movimentos finos, que implica na capacidade de escrever, desenhar, recortar de papéis, comer com colheres e até dar nós nos sapatos. Nesse contexto, a criança pode demorar para aprender a fazer laços e comer com talheres. Ressalta-se que a escrita é irregular, desigual e ondulante. Disdiadonexia é a dificuldade de fazer movimentos rápidos e alternados, devido a uma movimentação mais lenta. Além disso, a fala também pode ser afetada por danos ao cerebelo. Em casos nos quais a fala é afetada, é possível perceber um tempo de fala lenta e arrastada. É comum surgir uma flutuação na altura e um tremor na voz. Resolvemos também mostrar essa tabela, com o objetivo de mostrar que existem muitos transtornos cerebelares e que cada um deles tem um efeito diferente no corpo humano. Por exemplo, a hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular, ou o nistagmo, que é a oscilação rápida dos glóbulos oculares em posição vertical ou rotatória, entre outros. Portanto, é de suma importância conhecer a anatomia do cerebelo para a melhor compreensão da manifestação física das suas disfunções. E agora, para encerrar, nós trouxemos cada um uma curiosidade sobre cada matéria que nós procuramos. A minha curiosidade sobre anatomia é sobre o cerebelo, que é a parte do cérebro que contém metade dos neurônios fazendo a conexão entre o tronco encefálico e o córtex cerebral. O cérebro humano controla praticamente todas as atividades do corpo. Cada região é responsável por uma ou outras atividades, ou até mais. O cerebelo é responsável por 10% do volume total do encéfalo e contém cerca de metade dos neurônios do cérebro. O experimento Cerebelo e Água com Açúcar foi um experimento de Stanford
e do Howard Hughes Medical Institute, que utilizou novas técnicas baseadas na Two-Photon Calcium Imaging, que tinha a resolução suficiente para que os pesquisadores pudessem estudar o padrão de ativação das células granulares do cerebelo, a fim de analisar o funcionamento do cerebelo. Eles analisaram o comportamento das células do cerebelo, dos movimentos do braço de um camundongo e de mais animais, enquanto ele empurrava uma pequena alavanca para receber água com açúcar. Além das atividades das células com o movimento do braço, que já se era esperado, as células também se ativaram enquanto o camundongo esperava pela recompensa da água com açúcar, e mesmo quando os cientistas retiraram a recompensa do experimento, também houve a ativação dessas células. De acordo com os cientistas, algumas células granulosas respondiam preferencialmente à presença ou à ausência de recompensa, enquanto outras seletivamente codificavam a antecipação da recompensa. Essa nova técnica permitiu perceber funções novas, complexas, reveladores e nunca antes sequer imaginadas para o cerebelo, levando a uma compreensão ainda mais profunda do como o cérebro funciona. Os cientistas também disseram que, apesar da grande parte dos neurônios residir no cerebelo, houve relativamente pouco progresso em integrá-lo às explicações de como o cérebro resolve problemas. Grande parte dessas faltas da conexão vem da suposição de que o cerebelo está apenas envolvido em tarefas motoras. Uma curiosidade sobre a disfunção cerebelar é que as lesões cerebelares produzem sinais e sintomas que correspondem ao mesmo lado que ocorreu a lesão. Assim, as lesões no dermis se manifestam no tronco, enquanto os hemisférios cerebelares nos outros membros. E aqui nós nos despedimos de vocês que viram nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Nós nos empenhamos para trazer com bastante conteúdo e também que seja didático. Obrigado.